Oi, gente, tudo bem? Que bacana ter vocês por aqui no nosso canal Curar e Curativos. Hoje a gente vai falar sobre úlceras venosas ou úlceras varicosas, como elas surgem, como que acontecem. Desde já eu já peço para vocês estarem dando like, se inscrevendo no nosso canal, curtir, compartilhar, mostrar para os amigos. Eu sou a enfermeira Caroline, enfermeira da Curar e Curativos. Bora puxar a vinheta que tem muito conteúdo pela frente. Bom, gente, vamos lá. A aula de hoje, aula de úlcera venosa. O que você precisa saber sobre esse problema, né? Então, só lembrando a vocês que a úlcera venosa, nos dias atuais, conhecida também como úlcera varicosa, né? Ela é caracterizada por uma ferida na parte inferior das pernas, e ela é o último estágio, então ela é a parte mais grave da insuficiência venosa. O paciente geralmente que tem uma úlcera venosa é um paciente que já possui varizes, que já possui alguns problemas relacionados à pele, na parte inferior das pernas, né, na parte dos tornozelos. E com o passar do tempo, essa lesão ela vai ficando cada vez mais grave, essa insuficiência ela vai ficando cada vez mais grave, até que culmina numa lesão de pele, que a gente chama de úlcera venosa, úlcera varicosa ou úlcera gestalis. Independente da região do nosso país, os nomes aí são esses. Então, como que acontece, né? Como que a úlcera venosa surge no nosso organismo? Por que a gente desenvolve isso, né? E por que algumas pessoas ficam muitos anos com essa úlcera instalada no organismo sem saber sequer o que pode fazer para estar resolvendo isso? Então, eu estou mostrando para vocês aqui duas figuras, tá? Essa aqui é uma figura que fala sobre o retorno venoso saudável e essa aqui que fala sobre o retorno venoso com problema de refluxo venoso, né? Vou explicar para vocês um por um aqui. Vamos supor, né, lógico, que isso aqui é uma veia. E essas aqui são as válvulas que existem dentro das veias. Ah, mas por que veia tem válvula? Só para lembrar para vocês que as veias são finas camadas musculares, né? De musculatura lisa, muito fininhas. E essas veias, elas possuem válvulas dentro dela. Para que serve essa válvula? Ela serve para quando o sangue retorna aqui para o músculo cardíaco, para quando acontece o retorno venoso, essa válvula tende a se fechar e impedir esse refluxo aqui. Por que isso acontece, né? O fato de ela ser uma fina camada, na verdade, esse retorno venoso acontece por contração da musculatura estriada, contração dos músculos do nosso corpo. E daí o sangue sobe, a válvula tende a se fechar, o sangue fica empossadinho aqui, contrai novamente, sobe novamente e assim sucessivamente. Até que volta lá para o nosso coração, né, para o átrio direito, né, que daí vai e sobe para o pulmão e aquela coisa arada toda ali da circulação sanguínea. Determinadas pessoas, isso depende muito das questões ortostáticas das pessoas, da história familiar, né? Quantidade de gestação, se for no caso de uma mulher que essa mulher teve, em determinadas pessoas essas veias elas tendem a se dilatar. A partir do momento que elas se dilatam, o que vai acontecer aqui? Acontece a dilatação venosa. Essas válvulas aqui, elas perdem a funcionalidade delas, parte do sangue sobe, parte do sangue desce e retorna para os capilares sanguíneos e ali ele fica perdido. Ali ficando perdido, essa estase venosa acontece. Acontecendo essa estase venosa, essa vasodilatação muito grande acontece e vai migrar da parte de dentro dos vasos sanguíneos para a parte de fora dos vasos sanguíneos, o que a gente chama de macromoléculas, né? Essas macromoléculas são fibrinogênios, são hemácias, são plaquetas, e essas macromoléculas vão, com o passar do tempo, agredindo o tecido subcutâneo, levando a um endurecimento do tecido subcutâneo, que a gente chama de dermatosclerose. Enrolei agora aqui, né? Essa dermatosclerose acontece o que a gente chama de dermatite ocre. Isso deixa a pele cada vez mais endurecida e também mais sensível,
e essa sensibilidade com o passar do tempo leva à lesão cutânea e posteriormente o surgimento de uma úlcera venosa. Então a localização, só para mostrar para vocês, né? Isso aqui, ó, essa pele escurecida aqui, ó, a gente chama de dermatite ocre. Por que acontece isso aqui? Ó? Porque quando acontece ali o represamento de sangue nas extremidades por conta da vasodilatação e o extravasamento de hemácias do meio intravascular para o meio extravascular, como as hemácias são muito ricas em ferro, o que vai acontecer? Isso aqui é a deposição de ferro no tecido subcutâneo. Isso aqui é um forte sinal que esse paciente é um forte candidato a desenvolver uma úlcera venosa, né, num futuro provavelmente próximo, né? Então, tá observando aqui, ó, essa parte aqui a gente vê um enrijecimento da pele, uma pele um pouco mais sensibilizada, né? Essa parte aqui a gente observa aqui uma região mais avermelhada também, que pode acontecer, que a gente chama de celulite, né? Então, isso tudo aqui é uma chance muito grande de desenvolver uma úlcera venosa. E essas úlceras venosas, elas são desenvolvidas na região onde a gente tem maior pressão intravascular, que é a região do terço inferior das pernas, que é a região dos tornozelos. Mais frequentemente na região aqui maleolar, né? Pode acontecer na região do dorso do pé e na região do tornozelo propriamente dita. Na parte mais interna da perna é um pouco mais comum de acontecer. Essas regiões acontecem, o surgimento da úlcera venosa, por serem regiões mais acometidas pela pressão venosa, né, pela pressão intravascular. Quais são as características de uma úlcera venosa, né? A úlcera venosa ela é uma lesão irregular, de cor avermelhada, né? Pode ser até um pouco mais arroxeada. Ela é localizada no terço inferior da perna. Geralmente os pacientes que sofrem de úlcera varicosa ou úlcera venosa são pacientes que sofrem bastante dor, é uma úlcera extremamente dolorosa, uma úlcera que tem um exudato muito grande, ela tem uma perda ali de líquidos bastante grande. Geralmente o paciente que tendem a ter úlcera venosa, né, ou que tendem a desenvolver ou que vem a ter úlcera venosa, eles são pacientes que têm bastante coceira no local porque a pele fica muito sensível e fica bastante ressecada. Um paciente que desenvolve um inchaço na região por causa desse extravasamento de sangue, né, e esse acúmulo de líquido no terço inferior das pernas. O paciente desenvolve o que a gente chama de dermatite ocre, que eu já expliquei para vocês, né? E o tecido ao redor da ferida ele é um tecido bem endurecido, e ele pode ter uma mudança da cor. Essa mudança da cor pode ser mais escurecido ou mais roxo, isso depende da característica dessa lesão. E o paciente tende a ter uma sensação de peso nas pernas, principalmente por causa do extravasamento de líquido e do edema local. Como é que funciona aqui o tratamento, né? Eu já deixei aqui para vocês aqui uma figurinha para poder estar explicando também. Você está vendo isso daqui? Isso aqui é uma veia que perdeu a sua funcionalidade, onde as válvulas também perderam a sua funcionalidade. E essa veia aqui, com o sangue retornando para a parte inferior dos membros, a tendência dele é de ficar represado e abrindo a lesão aqui. Então, como é que a gente faz? Vou chegar e vou tratar essa lesão e pronto, está acabado e deu? E vida que segue, bola para frente, vai cicatrizar? Não, não vai. Não vai cicatrizar porque na questão da úlcera venosa você precisa tratar a causa dessa úlcera venosa. E a causa dessa úlcera venosa aqui, o que é? Represamento de sangue nas extremidades. Então, o principal tratamento da úlcera venosa não é o curativo, é a terapia por compressão. Essa terapia por compressão aqui vai fazer com que o sangue consiga retornar para o átrio direito, né? Através da ajuda da parte compressão e da parte aqui da contração muscular, né? Junto com a terapia compressiva, vai retornar para o meu átrio direito e eu vou conseguir diminuir a pressão venosa nos membros inferiores. Então, a terapia compressiva é a principal tratamento da úlcera venosa.
Depois disso, eu vou utilizar as coberturas absorventes, né? E a gente utiliza a cobertura absorvente por ela ser uma úlcera bastante secretiva, bastante exudativa. Preciso escolher a cobertura adequada. Preciso tratar a borda da ferida adequadamente, porque geralmente a borda da ferida ali da úlcera venosa é uma borda um pouco mais macerada, uma borda bem irregular, então a gente precisa fazer o tratamento dessa borda. E uma coisa bastante importante, antes de eu fazer a terapia compressiva, eu preciso ver se esse paciente tem pulso no pé. Né? Por quê? Porque às vezes se eu faço a terapia compressiva e o paciente não tem pulso no pé, eu vou comprimir ainda mais a circulação arterial. E às vezes essa úlcera pode ser uma úlcera mista também, o paciente também pode ter lesões arteriais que favorecem ali o surgimento de lesões, né? O favorecimento de úlceras. Então, antes de mais nada, você é obrigado a ver se esse paciente tem pulso no pé. Além disso, eu vou orientar esse paciente um repouso diário de pelo menos 2 horas por turno, manhã ou tarde, e uma deambulação moderada. O paciente precisa andar pelo menos uns 10 minutos no período da manhã e uns 10 minutos no período da tarde para fazer o sangue circular, o retorno venoso acontecer. Depois disso eu deito, dou uma esticadinha na perna, dou uma elevada nas pernas também, para o sangue poder retornar ao músculo cardíaco e fazer todo o seu ciclo novamente. Ok, pessoal? A aula foi essa. Eu agradeço muito a audiência de vocês. Então, solicitando de novo, deixe o seu like aqui, compartilhe, tire suas dúvidas, se for o caso, se houver necessidade, né? Tire suas dúvidas aqui nos comentários. É sempre que a gente consegue, a gente dá essa retirada de dúvidas para vocês, certo? Agradeço novamente. Até a próxima aula.